Gênesis 27 é um dos capítulos mais intensos e dramáticos de todo o livro de Gênesis. Aqui encontramos uma história marcada por engano, disputa familiar, manipulação emocional, conflito de autoridade, ao mesmo tempo, a atuação soberana de Deus conduzindo seus planos mesmo através dos erros humanos. O capítulo apresenta personagens reais, com falhas reais, e revela como o propósito divino não depende da perfeição humana, mas da fidelidade de Deus à sua promessa. Neste estudo, vamos mergulhar nos bastidores espirituais dessa narrativa, a motivação de cada personagem, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, o conflito entre vontade humana e promessa divina, a transferência espiritual da bênção e seu peso profético, as consequências imediatas e futuras desse momento, e o que essa história revela sobre destino, propósito e a forma como Deus age, mesmo quando nossa humanidade falha. Este capítulo não é apenas uma narrativa antiga, é uma mensagem viva sobre identidade, propósito, escolhas e colheitas espirituais. O que acontece aqui muda a trajetória de uma nação inteira, e ainda fala conosco hoje. Então aproveite e já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo postado aqui no Bíblia Revelada. O capítulo 27 de Gênesis é uma das narrativas mais densas e espiritualmente profundas de toda a Escritura. Ele descreve um momento em que o plano eterno de Deus se cruza com as fragilidades humanas de uma família marcada por escolhas, tensões, preferências e interferências espirituais. Trata-se de um capítulo que revela como a soberania divina opera mesmo em meio a decisões humanas imperfeitas, e como o propósito de Deus nunca pode ser frustrado, ainda que os caminhos usados nem sempre pareçam convencionais. Para compreender o que está acontecendo aqui, é necessário olhar além do comportamento dos personagens e identificar a atuação invisível do propósito divino que estava em movimento desde antes do nascimento de Esaú e Jacó. A história começa com Isaac já idoso, fisicamente debilitado e com a visão comprometida. No aspecto natural, ele já não enxerga mais com clareza, e essa cegueira física aponta espiritualmente para outra cegueira, agora de nível espiritual, que tenta se impor sobre ele. Ele sabia que Deus havia dito que o maior serviria ao menor, que o mais velho seria subordinado ao mais novo, e que Jacó era o escolhido para carregar adiante a linhagem da promessa que começou em Abraão. Mesmo assim, Isaac demonstra preferência por Esaú por causa da caça que ele trazia e por afinidades emocionais que cresceu nutrindo ao longo dos anos. É como se sua visão espiritual estivesse enfraquecida a ponto de tentar abençoar o filho que Deus não havia designado como herdeiro da promessa. Isaac decide abençoar Esaú às escondidas. Esse ato revela que ele sabia que havia uma palavra profética sobre Jacó, mas escolhe ignorá-la. Quando um homem tenta agir contrariamente a uma direção divina, a tendência natural é fazê-lo em segredo, como se pudesse evitar a responsabilidade do confronto espiritual. O fato de Isaac agir ocultamente confirma o conflito entre sua emoção humana e o propósito de Deus. Ele amava Esaú, mas Deus havia escolhido Jacó. Ele gostava da comida de Esaú, mas Deus valorizava o coração de Jacó. Ele se inclinava ao filho forte, mas Deus sempre trabalha com o coração quebrantado. Rebeca entra em cena nesse momento, escutando tudo o que estava acontecendo. Sua atitude pode ser mal compreendida se vista apenas no campo humano, mas espiritualmente ela age como alguém que se lembra da promessa que Deus fez. Rebeca ouviu a voz de Deus quando ainda estava grávida dos gêmeos. Ela carregou a revelação de que dentro do seu ventre havia duas nações em conflito e que o menor governaria sobre o maior. Por isso, quando percebe que Isaac está prestes a abençoar a pessoa errada, ela intervém. Rebeca não estava apenas ouvindo uma conversa. Ela estava discernindo um movimento espiritual que tentava desviar o destino que Deus havia decretado. Ela rapidamente chama Jacó e revela todo o plano que Isaac pretende executar. Jacó não se mostra espiritualmente indiferente, mas emocionalmente inseguro. Não é medo do pecado que o aflige, mas medo das consequências humanas que isso poderia trazer. Ele teme ser descoberto, teme ser amaldiçoado, teme que seu pai perceba a diferença entre ele e Esaú. Isso revela muito sobre Jacó naquele momento. Ele tem o chamado, mas não tem ainda a firmeza. Tem o destino,
mas não tem ainda a coragem. Tem a fome espiritual, mas não tem ainda a ousadia. É aqui que Rebeca assume um papel profético profundo ao dizer que qualquer maldição que viesse cairia sobre ela. Essas palavras, que parecem apenas maternas, espelham algo maior, uma antecipação da obra redentora de Cristo. Assim como Rebeca toma a responsabilidade, Cristo tomaria sobre si a maldição que impediria o homem de receber a bênção. É como se Deus estivesse lembrando ali que o escolhido não precisa ser perfeito, mas precisa ser coberto. Rebeca então veste Jacó com as roupas de Esaú. Essa roupa não é apenas um disfarce, é uma simbologia espiritual. Para receber a bênção do Pai, Jacó precisa se apresentar revestido como primogênito. Isso representa um princípio espiritual eterno. Ninguém se apresenta diante do Pai sem estar revestido. Assim como Jacó entrou diante de Isaque coberto com as vestes do primogênito, nós entramos diante de Deus cobertos pela justiça do primogênito espiritual, Cristo. Não é nosso mérito, não é nossa aparência, não é nossa identidade natural. É a cobertura correta que permite o acesso. As mãos de Jacó são cobertas com pele de cabrito. Isso novamente aponta para um símbolo sacrificial. Sem derramamento de sangue, não há cobertura. O odor do animal e o cheiro das roupas de Esaú criam a ilusão necessária para que Isaque reconheça o filho errado como o filho certo. Mas espiritualmente, isso revela que o ambiente reconhece antes da pessoa o que Deus está fazendo. O próprio Isaque dirá posteriormente que o cheiro de Jacó era como o cheiro do campo que o Senhor havia abençoado. O ambiente ao redor de Jacó, espiritualmente falando, já estava impregnado da promessa antes mesmo que a bênção fosse declarada. Jacó entra na tenda. A atmosfera é carregada. Toda a linha messiânica futura depende desse momento. A promessa de Abraão está prestes a ser transferida. O destino da história espiritual de Israel se concentra naquele diálogo. Isaque, já confuso, percebe que algo está diferente. A voz soa como a de Jacó, mas o toque é o de Esaú. A visão de Isaque falha, mas seu discernimento também parece enfraquecido. Ele se vê diante da tensão entre percepção sensorial e direção espiritual. A grande lição espiritual aqui é clara. Quem anda por aparência se confunde, mas quem anda pela promessa discerne. Isaque tenta se apoiar no tato, no cheiro e no paladar, mas tudo isso pode ser enganoso quando não se está alinhado com o propósito divino. Jacó se mantém firme. Ele responde com segurança e com uma postura que, apesar de envolvida em uma situação complexa, revela uma convicção interna sobre a palavra que pairava sobre ele desde o ventre. Finalmente, Isaque abençoa Jacó. E o que sai da boca de Isaque não é apenas uma bênção de pai. É um decreto espiritual. A bênção é irrevogável porque não vem do sentimento humano, mas do pacto que Deus fez com Abraão e que agora estava sendo transferido adiante. A autoridade espiritual que Isaque libera naquele momento sela profeticamente o destino de Jacó. Nenhuma força humana ou circunstância poderia desfazer o que foi liberado. Muitos podem questionar por que Deus permitiu que isso acontecesse dessa forma. Mas a verdade é que Deus não aprova um engano, mas também não permite que decisões humanas contrárias anulem um propósito divino. Se Isaque estivesse alinhado com a revelação, ele teria abençoado Jacó voluntariamente. Como não estava, Deus usou a situação para garantir que a promessa fosse depositada no recipiente certo. A bênção não pertence a Esaú. Jacó não a roubou. Jacó tomou posse daquilo que Deus já havia decretado como seu destino. Quando Jacó sai da presença de Isaque após receber a bênção, o ambiente espiritual que havia se formado naquela tenda começa a se mover em múltiplas direções. A transferência da bênção já estava consumada, mas agora o capítulo passa a revelar as consequências naturais e emocionais desse acontecimento. A história ganha um novo tom à medida que Esaú retorna, sem saber que todo o destino já havia mudado enquanto ele estava fora caçando. O que acontece a seguir expõe o contraste entre dois tipos de homens: aquele que valoriza a promessa e aquele que busca apenas os benefícios temporais da bênção, sem compreender sua dimensão espiritual. Esaú chega com confiança. Ele prepara a comida, entra diante do pai e fala com segurança,
acreditando que a bênção está garantida. A ausência de discernimento espiritual é visível. Ele pensa que a bênção depende apenas da entrega da comida e do cumprimento de uma tarefa, quando, na verdade, a bênção é algo que tem origem muito mais profunda, algo que já havia sido determinado antes mesmo de seu nascimento. Quando Esaú se apresenta, Isaac imediatamente percebe que algo está errado. A confusão, que antes parecia apenas sensorial, agora se transforma em uma revelação espiritual. As perguntas do pai revelam incredulidade, choque, sobretudo, um despertar tardio para o que Deus já havia determinado. Ao perceber que alguém já havia tomado seu lugar, Esaú entra em desespero. Ele clama com grande e amargo choro, e esse choro revela muito sobre seu coração. Não é arrependimento, não é discernimento espiritual, é simplesmente a dor de ter perdido uma vantagem. O escritor de Hebreus mais tarde explica esse momento dizendo que Esaú buscou a bênção com lágrimas, mas não encontrou lugar de arrependimento. Ele chorou pelo resultado, mas não pelo coração. Ele desejava os benefícios, mas não o Deus da promessa. O clamor de Esaú ecoa como de alguém que percebe tarde demais que desprezou o que era santo. Ele havia vendido sua primogenitura anos antes, sem nenhum peso de consciência. Agora que ela geraria vantagem material e honra social, ele chora a perda. Mas o que foi desprezado espiritualmente não pode ser reconquistado apenas por emoção humana. Isaac confirma que a bênção foi entregue a Jacó e que, por ter sido liberada sob unção, não poderia ser retirada. A bênção, uma vez proclamada, torna-se decreto. O que Isaac diz a seguir é revelador. Ele afirma que Jacó será senhor, que terá domínio, que será próspero e que seus irmãos o servirão. Essas palavras não são fruto de preferência humana, mas do espírito de profecia que desce sobre Isaac naquele momento. Ele simplesmente verbaliza o que Deus já havia decretado desde o ventre. O choque de Isaac não é pela descoberta do engano, mas pela realização de que ele tentou abençoar quem Deus não havia escolhido. É como se sua cegueira espiritual fosse removida naquele instante, permitindo que ele enxergasse algo que havia ignorado por anos. Esaú, em sua dor, pede ao pai algum tipo de bênção alternativa. Ele ao menos deseja uma palavra que lhe garanta algum tipo de futuro. Isaac, agora plenamente consciente do destino espiritual de cada filho, declara algo que se tornaria uma marca profética sobre Edom, o povo descendente de Esaú. Ele diz que Esaú viveria da sua espada, longe das terras férteis, e que serviria ao seu irmão. Essa profecia se cumpre ao longo de toda a história bíblica, mostrando que a escolha de Deus não pode ser invertida e que o propósito espiritual se manifesta em todas as áreas da vida, inclusive na geografia e nas relações entre povos. O ponto mais impressionante desse momento é a profundidade da reação de Esaú. A tristeza que se transformou em frustração agora evolui para ódio e intenção de vingança. Esaú decide em seu coração que mataria Jacó depois da morte de Isaac. Esse é o ápice da sua natureza carnal, revelando que seu espírito nunca tinha afinidade com o propósito divino. Ele não se opõe apenas ao irmão. Ele se opõe ao decreto espiritual, ao plano de Deus, ao destino que não lhe pertencia. Sua reação é uma representação exata do conflito entre carne e espírito. Assim como Ismael zombou de Isaac no passado, Esaú agora se levanta contra Jacó. O padrão espiritual se repete, mostrando que a promessa sempre será perseguida por aquilo que nasce da carne. Rebeca toma conhecimento da intenção de Esaú e novamente age como alguém que discerne o movimento espiritual. Se antes ela interveio para garantir que o destino de Jacó não fosse perdido, agora ela age para preservar a vida daquele que carrega a promessa. Rebeca sabe que Esaú é impulsivo e movido por instintos. Ela também sabe que Jacó não tem a força física do irmão. Por isso, ela decide enviar Jacó para longe até que a ira de Esaú se acalme. Mas o que parece apenas uma estratégia humana se revela parte de um movimento divino maior. Jacó precisa sair de Canaã para encontrar a mulher que Deus havia preparado, e seu futuro ainda não estava destinado a se cumprir ali. A fuga de Jacó não é apenas proteção, é transição. É interessante observar que, mesmo agindo corretamente,
Rebeca não veria mais seu filho. A decisão que tomou, apesar de alinhada com o plano de Deus, trouxe uma consequência profunda em sua vida pessoal. Isso revela uma lição séria sobre o reino espiritual. Obediência ao propósito não significa ausência de dor emocional. Muitas vezes, quem sustenta o plano de Deus paga um preço que outros não veem. A escolha de Rebeca em preservar a promessa custou-lhe a convivência com Jacó por toda a vida. Mas a história bíblica deixa claro que, apesar disso, ela não agiu por impulsividade. Ela agiu por convicção espiritual. Ela viu o que Isaque não viu. Ela ouviu o que Esaú ignorou. Ela protegeu o que Deus estabeleceu. A fuga de Jacó marca o início de uma nova etapa espiritual. Até aqui, ele recebeu a palavra e foi revestido pela promessa. Agora ele precisará ser transformado para se tornar digno daquilo que recebeu. Sua jornada espiritual começa quando deixa sua casa e segue em direção à terra de seus antepassados. Aqui encerra-se a segunda parte do estudo, onde vemos o conflito na família, a confirmação da escolha divina, a manifestação das emoções humanas diante do propósito de Deus e o início da separação entre os irmãos. A jornada espiritual do homem começa onde termina sua autossuficiência. É exatamente nesse ponto que Deus inicia seus processos de revelação. Quando compreendemos o fracasso humano como parte da metodologia divina para nos conduzir ao propósito, percebemos que nada na nossa caminhada é desperdiçado. O peso, a dor, a demora e até o silêncio de Deus se tornam ferramentas de formação interna. A fé madura não nasce em ambientes de conforto, mas nos vales onde a única voz capaz de ser ouvida é a de Deus. É nesse ambiente que ele molda a autoridade, discernimento e identidade. Nada revela mais o estado do coração do que os momentos em que Deus parece distante. Mas é justamente nessas fases que ele trabalha com mais precisão, ainda que não percebamos. Quando um homem é separado por Deus para um propósito incomum, sua vida deixa de seguir padrões normais. Ele entra em um ciclo espiritual de desconstrução e reconstrução. Deus remove o que é humano para instalar o que é divino. Remove ilusões para estabelecer convicções. Tira os apoios naturais para que a dependência seja exclusiva. E o mais impressionante é que, depois de um tempo, percebemos que aquilo que pensávamos ser derrota era, na verdade, treinamento. Cada porta fechada revelava proteção. Cada atraso escondia preparação. Cada lágrima continha um código secreto de transformação. O céu trabalha de formas que não entendemos, mas sempre em nosso favor. Muitas pessoas abandonam seu propósito porque confundem processo com rejeição. Acreditam que, se Deus a chamou, tudo deveria fluir sem resistência. Mas o propósito não floresce em solo fácil. A unção que gera impacto é produzida em ambientes de confronto, onde fé e fragilidade se chocam. O propósito não é um destino, é uma formação. Deus não apenas entrega tarefas, ele transforma pessoas. Por isso, antes de colocar algo em suas mãos, ele coloca algo dentro de você. Antes de te enviar, ele te constrói. Antes de abrir uma porta, ele te ensina a passar por ela sem perder a essência. O processo não é um obstáculo ao propósito, é o próprio caminho. A autoridade espiritual nasce quando aprendemos a interpretar corretamente os movimentos de Deus. Quem não entende os ciclos divinos se torna prisioneiro da ansiedade. Mas quem entende os tempos do céu aprende a caminhar com firmeza, mesmo sem explicações. O silêncio de Deus é tão pedagógico quanto sua voz. Ele silencia para revelar profundidades que palavras não alcançam. Ele esconde para ensinar busca. Ele se cala para amadurecer percepção. E à medida que avançamos, percebemos que aquilo que pedíamos para ser removido era exatamente o que ele estava usando para nos fortalecer. Quando o propósito começa a se revelar, surgem também confrontos invisíveis. Toda pessoa que carrega algo de Deus atrai resistência espiritual. A guerra não é contra carne ou sangue. É contra tudo que tenta desviar, distrair ou paralisar. Não é coincidência quando portas começam a se fechar, quando pessoas se afastam, quando oportunidades somem. Há uma engenharia espiritual operando ao nosso redor. Alguns ataques não são apenas circunstâncias,
São respostas do mundo espiritual àquilo que Deus colocou dentro de você. E quando essa consciência desperta, a pessoa deixa de reclamar do processo e passa a discernir a guerra. O primeiro capítulo não trata apenas da revelação do propósito, mas da preparação invisível que antecede grandes movimentações espirituais. Deus separa, limpa, ajusta, realinha. Ele mexe em áreas internas que jamais seriam tocadas se tudo estivesse bem. E por mais desconfortável que pareça, é assim que ele forma seus instrumentos. O propósito exige estrutura emocional, sensibilidade espiritual e resistência mental. Ninguém cumpre algo grande carregando uma mente fraca. Por isso, Deus inicia o processo no invisível, trabalhando áreas que ninguém vê, mas que sustentam tudo o que será visto. A maturidade espiritual não se mede pela quantidade de conhecimento, mas pela capacidade de permanecer fiel, mesmo quando o caminho se torna estreito. É impossível falar de propósito sem falar de renúncia. A caminhada com Deus exige abandono de pesos, expectativas humanas e sonhos que não cabem no chamado. Não se trata de pobreza de vida, mas de alinhamento, de prioridade. Deus não pede renúncias para empobrecer alguém, mas para ajustar sua rota ao destino certo. Cada renúncia abre espaço para algo maior. Cada porta que você deixa para trás abre caminho para uma nova estação. O propósito se torna mais claro quando paramos de negociar com Deus e aprendemos a confiar naquilo que Ele está construindo. A alma humana tende a buscar atalhos, mas no reino espiritual, não há atalhos para a maturidade. Quem tenta fugir do processo volta para ele mais cedo ou mais tarde, porque Deus não está com pressa. Ele está comprometido com o resultado final. Ele sabe aonde quer te levar, e sabe também que chegar lá sem preparo seria destrutivo. O que chamamos de demora, Ele chama de sustentação. O que chamamos de perda, Ele chama de lapidação. O que chamamos de luta, Ele chama de fortalecimento. Esse entendimento transforma completamente a caminhada. O peso deixa de ser castigo e se torna investimento de Deus em nós. Quando uma pessoa finalmente entende que está em um processo divino, sua postura muda. Ela deixa de reagir como vítima e passa a agir como alguém em treinamento. Ela para de perguntar, por que isso está acontecendo? E começa a perguntar o que Deus está construindo em mim por meio disso. Essa mudança de perspectiva abre portas internas que antes estavam trancadas. O propósito não se cumpre apenas com força, mas com percepção. Cada detalhe importa. Cada fase tem uma função. Nada é casual na vida de quem foi chamado. E assim o capítulo se estabelece como um despertar, um chamado para interpretar a própria vida à luz do propósito eterno. Uma convocação para enxergar além das circunstâncias e perceber que Deus não trabalha por episódios isolados, mas por um enredo completo. O início do propósito é sempre silencioso, às vezes confuso, mas carregado de intenções divinas. É o momento em que Deus começa a revelar que você não nasceu por acaso e que sua história contém códigos específicos do céu. Esta primeira parte do estudo é a fundação que sustentará tudo o que será revelado nos próximos capítulos, preparando você para entender que o propósito não é apenas algo que Deus te entrega, mas algo que Ele acende dentro de você. Quando analisamos os detalhes finais desse capítulo, percebemos que nada em Gênesis 27 é superficial. Não existiu apenas uma disputa por palavras ditas por um patriarca idoso. Havia uma guerra espiritual pelo destino da linhagem que carregaria o plano eterno de Deus. A disputa entre Jacó e Esaú é apenas a superfície visível de um choque muito maior. A luta entre carne e espírito, entre promessa e apetite, entre preciosidade e desprezo. Aqui entramos numa revelação essencial demais para ser ignorada. A bênção só se torna real na vida daqueles que a valorizam. Esaú tinha força, habilidade, posição de primogênito e o amor explícito de Isaac, mas não tinha o mais importante, a consciência espiritual do que estava em jogo. A bênção espiritual não encontra abrigo em pessoas que tratam o sagrado como comum. Deus não entrega destino eterno nas mãos de quem vive governado por impulsos passageiros. Esaú vendeu sua primogenitura por um prato, mas Jacó a desejou tanto que lutou por ela. Correu risco, rompeu limites e até se expôs a consequências familiares irreversíveis.
A verdade profunda é que Deus não escolhe os mais fortes, mas os mais famintos. E este texto mostra que essa fome pode levar a caminhos que nem sempre são puros. Jacó age com astúcia, é verdade, mas sua busca revela intensidade, desejo e consciência espiritual que Esaú nunca demonstrou. A pergunta que Gênesis 27 levanta é desconfortável, mas real. Quantas pessoas perdem o chamado porque nunca o desejaram o suficiente? Não por maldade, não por pecado escandaloso, mas por simples apatia espiritual. Esaú não perdeu sua bênção somente porque Jacó o enganou. Ele perdeu porque não a valorizou antes. Outro ponto-chave é a figura de Isaque. O texto deixa claro que ele treme intensamente quando percebe que abençoou Jacó. Esse tremor não é apenas físico, é espiritual. É o choque do homem que percebe, de repente, que tentou contrariar a vontade divina por preferências pessoais. É um confronto interno devastador. Isaque amava Esaú, mas Deus havia escolhido Jacó desde o ventre. E quando Isaque sente o espírito da profecia se cumprir apesar de seus gostos pessoais, ele não tenta reverter. Ele aceita. Ele reconhece a soberania divina e declara: eu o abençoei, e ele será abençoado. Isso revela outro princípio profundo. Quando Deus decide algo, nem mesmo nossas escolhas equivocadas conseguem impedir que se cumpra. E quando tentamos sustentar o que Deus não sustenta, cedo ou tarde ele interrompe. A figura de Rebeca também recebe um significado mais profundo nesta última parte. Ela não agiu apenas por favoritismo materno. Ela se lembra da profecia que recebeu quando estava grávida. 2 povos estavam dentro dela e o menor governaria o maior. Para ela, aquilo não era apenas um chamado, mas um decreto divino. Por isso sua insistência, sua estratégia e até sua ousadia. Ela não estava apenas interferindo, estava defendendo a palavra que recebeu de Deus. E aqui surge uma revelação forte. Há momentos em que a promessa exige coragem. Há momentos em que cumprir a profecia enfrenta conflitos domésticos, resistências emocionais e decisões que parecem arriscadas. Mas quem ouviu a voz de Deus sabe que há coisas que não podem ser deixadas ao acaso. Rebeca não foi perfeita, mas foi determinada. Imperfeita, porém alinhada. E Deus trabalha com pessoas assim. No final do capítulo, quando Jacó recebe a bênção e é forçado a fugir, temos um contraste poderoso entre dor e destino. A bênção não trouxe festa, nem celebração. Trouxe ruptura. Trouxe perseguição. Trouxe separação. Jacó sai de casa sozinho, assustado, carregando apenas um cajado e o peso de ter enganado o próprio pai. Isso nos revela que o caminho da promessa nem sempre começa glorioso. Às vezes, a jornada começa com crise. Pessoas acreditam que quando é de Deus tudo flui sem conflitos. Gênesis 27 mostra o oposto. O plano de Deus pode iniciar com lágrimas, rupturas, tensões familiares e uma sensação de que tudo está desmoronando. Ainda assim, a bênção está ativa. A semente está plantada. A palavra está em movimento. Esaú, por outro lado, mostra seu verdadeiro caráter espiritual no desfecho do capítulo. Ele não busca restauração com Deus, nem busca arrependimento, nem tenta compreender a dimensão espiritual perdida. O que ele procura é vingança. E isso demonstra a diferença entre alguém que perde algo por impulso e alguém que nunca teve profundidade espiritual para recebê-lo. Esaú era forte na caça, mas fraco no coração. Era bom com armas, mas frágil na alma. E Deus jamais entrega heranças eternas a quem vive guiado por impulsos imediatos. Outra revelação profunda é que, embora o capítulo termine com conflito, há uma estrutura divina acontecendo nos bastidores. A fuga de Jacó não é punição, é direção. Rebeca diz vai, mas é Deus quem está enviando. Jacó pensa que está fugindo do irmão, mas está caminhando para um encontro que mudará sua identidade para sempre. Está indo ao lugar onde Deus lhe aparecerá, onde ele verá a escada celestial, onde receberá a confirmação direta da aliança de Abraão. Toda a crise que surge no capítulo 27 está, na verdade, empurrando Jacó para o estágio seguinte de seu destino. Isso nos leva à última grande revelação deste estudo. Aquilo que o homem chama de problema, Deus usa como porta.
A perseguição de Esaú se transforma em envio. O medo se transforma em preparo. A culpa se transforma em quebrantamento. E a fuga se transforma no início de uma jornada espiritual que moldaria toda a história de Israel. Agora que fechamos todas as camadas de Gênesis 27, podemos avançar para o encerramento. Encerramento do estudo e chamada para o próximo capítulo. Se este estudo trouxe entendimento ao seu espírito, não se esqueça de acompanhar os próximos capítulos aqui no canal, porque cada episódio está construindo uma revelação progressiva da história da redenção. Gênesis 28 será o encontro mais importante da vida de Jacó. No capítulo 27, vemos a crise, mas no capítulo 28 veremos a escada. No capítulo 27, vemos Jacó correndo, mas no capítulo 28 veremos Deus descendo. O texto vai revelar um dos momentos mais extraordinários de toda a Bíblia. O instante em que o céu se abre para um homem que está emocionalmente quebrado, espiritualmente confuso e fugindo do próprio passado. Gênesis 28 é a prova viva de que Deus não encontra pessoas perfeitas, Ele encontra pessoas em movimento. E assim concluímos o estudo de Gênesis 27, um dos capítulos mais densos, dramáticos e espiritualmente estratégicos de toda a narrativa patriarcal. Aqui vimos que a bênção não é um evento, é uma guerra. Não é uma palavra bonita, é um decreto eterno. Não é entregue ao mais forte, mas ao mais faminto. Percebemos que Deus não se limita aos padrões humanos, nem se curva às preferências de ninguém. Pois quando Ele escolhe, sua escolha se manifesta até quando a história parece bagunçada. A trajetória de Jacó neste capítulo nos prova que o propósito divino não nasce em cenários tranquilos, mas no choque entre promessas e conflitos, entre erros e graça, entre fraqueza humana e soberania celestial. Tudo o que aconteceu aqui, da astúcia de Rebeca ao tremor de Isaac, da ira de Esaú à fuga de Jacó, estava empurrando a história para um ponto específico, o momento em que Deus se revelaria ao patriarca, não como um nome herdado, mas como uma presença pessoal. Se este estudo edificou sua vida, eu te convido a permanecer com a gente no canal, porque estamos construindo, capítulo após capítulo, uma jornada completa por Gênesis com profundidade que você dificilmente encontra por aí. E no próximo estudo, quando entrarmos em Gênesis 28, você verá algo extraordinário. Se neste capítulo Jacó correu, no próximo Deus vai encontrá-lo. Se aqui vimos engano, fuga e tensão, no próximo veremos revelação, escada, voz divina e promessa renovada. Gênesis 28 é um momento em que o céu se abre para um homem que achava estar sozinho. Um capítulo onde a presença de Deus desce sobre alguém que não estava orando, nem buscando, apenas caminhando quebrado e vulnerável. É o ápice da graça que alcança quem já não sabe mais como continuar. Prepare-se, porque o próximo capítulo não apenas explica o destino de Jacó, mas ilumina a forma como Deus transforma crises em encontros e fugas em propósitos. Nos vemos no próximo estudo, onde Gênesis 28 revelará um dos cenários mais marcantes da Bíblia. Se você gostou deste vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Tudo de bom e até o próximo vídeo.